Boa tarde. Nessa tarde iluminada de sol, acima das nuvens, mas iluminada de sol, né? Nos reunimos aqui para falar da palavra de Jesus. Que responsabilidade, né? Falar em buscar mansuetude. Logo eu, uma pessoa que estou bem longe disso. Mas, como eu vou falar do exemplo de Jesus e não do meu, vou me tranquilizar. E para que nos acalmemos, vou buscar alguma das palavras mais bonitas que ele nos deixou. Se não o maior código moral para harmonizar os nossos corações nessa tarde. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque esses serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. Mahatma Gandhi nos diz que se todas as obras sacras se perdessem, pela água, pelo fogo, não importaria, se todos os livros sagrados desaparecessem e se salvasse apenas esse sermão, apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido. E ele foi deixado por Jesus, ao relento, no alto de uma montanha que reunia coxos, mancos, cegos, leprosos, que corriam imediatamente para conhecer Jesus e buscar a cura do corpo, mal sabendo que, na verdade, encontrariam na vibração de Jesus, na sua proposta, a cura da alma. Jesus não veio para os grandes, não veio para os sãos, não veio para quem busca as glórias do mundo, não veio para nos dar vaidade, materialismo, as coisas que nós já conhecemos. Jesus veio para quebrar paradigmas e para nos convidar a fazer a grande revolução pelo reino de Deus. Sem armas, veio nos fazer pensar. E ele já nos conhecia. Conhecia as nossas necessidades e sabia que nós buscaríamos por muito tempo o ter em detrimento do ser. E que isso nos adoeceria da alma e do corpo. E por isso ele constantemente, através das bem-aventuranças, das parábolas, das histórias que ele contava, foi nos deixando códigos de conduta, verdadeiros manuais de instrução. Não para que a gente emagrecesse em 30 dias, como a gente busca tanto, não para enriquecer em 12 meses, como a gente busca nos livros de autoajuda, mas para que nós fôssemos felizes da alma, pela eternidade. Nos deixou códigos muito simples. Bem-aventurados os mansos, ele diz, porque herdarão a terra. Todos nós queremos ser felizes, muito felizes, é o que é ser bem-aventurado, mas nós não entendemos ainda o que se trata felicidade, porque nós buscamos constantemente felicidade nas coisas materiais, buscamos no mundo. E para entender o que é ser manso, para chegar a buscar a mansuetude, nós precisamos saber primeiro o que significa a palavra manso. O Aurélio nos diz que manso significa de índole pacífica, pacato, sereno, tranquilo, domesticado, amansado, silvestre. E aí eu pergunto, quem de nós não conhece alguém assim, né? Manso, pacato, tranquilo, até meio domesticado, né? Faz sempre tudo igual como tem que ser. Mas que às vezes a qualquer contrariedade explode. Não é verdade? E aí a gente percebe que essa tranquilidade, esse manso, esse pacato, esse domesticado é só um verniz que esconde uma graxinha debaixo do casco. Uma graxinha de orgulho, de vaidade, que qualquer pisadinha no calo faz a gente explodir, se indignar e mostrar quem de fato nós somos. Nós não temos como falar de mansuetude só de mansuetude, porque nós já entendemos na doutrina dos espíritos que tudo é evolução, que assim como um vício puxa outro, uma virtude puxa outra, e que aí nós precisamos passar
por outros paradigmas para entender o que é ser manso. E para que nos tornemos então mansos, além do Aurélio, nesse conceito tão raso e tão envernizado, mas à luz do Evangelho, nós vamos passar primeiro por bem-aventurados os pobres em espírito. E aí nós temos também uma pequena confusão. Muitas vezes nós ouvimos, e eu ouvi por muito tempo, pela origem religiosa que eu tenho, e isso confundiu um pouco a minha mente. Pobres em espírito. Mas estudando o Evangelho, nós vamos entendendo que não é o que muitas vezes nós achamos que é ser pobre em espírito. Pobre em espírito é alguém desprovido de orgulho. Complicou, né? Porque nenhum de nós é. Todos nós temos um tantinho ou um tantão ainda de orgulho. Mas para melhorar a nossa vida, pobre em espírito também é alguém que quer aprender, que quer estudar, que quer melhorar. E querer aprender é a mais importante virtude para se crescer, em todas as áreas. Não existe como evoluir, como se desenvolver, se eu não tenho predisposição para aprender. Só quem tem um quê de humildade, quem é pobre em espírito, quem quer aprender, melhorar, se trata, por exemplo. Procura um psicólogo, se dá conta de que precisa de ajuda. Só quem tem um quê de humildade busca o apoio fraterno, busca tratamento, busca melhorar-se. Só quem tem um quê de humildade aceita uma sugestão, por exemplo. Porque a gente consegue, orgulho todos nós temos. Mas aquele orgulhoso, assim, convicto, ele fica muito chateado quando a gente sugere uma coisa nova, não é verdade? Ele está ali fazendo uma atividade, a gente chega e fala assim, mas quem sabe fulano dessa maneira? Ele cresce. Não, mas eu faço há 20 anos desse jeito. Mas poderia dar muito mais certo de uma outra maneira, mas ele não se permite aprender. Então, se a gente é uma pessoa que não se permite aprender, cuidado. Nós somos um quê de orgulho mais do que o necessário. Nós precisamos pensar e refletir a respeito disso. Então, só quem tem um quê de humildade se permite aprender, ou pelo menos refletir na sugestão que vem do externo para ponderar se o que eu estou fazendo é melhor ou é pior, né? Só que para nós esse conceito de humildade, ele ainda é complicado. Tanto é que constantemente nos referimos a pessoas desprovidas financeiramente das coisas materiais como humilde, não é verdade? Ah, como é que é a fulana? Ah, ela é bem humildezinha. Só que humildade e não ter posses financeiras são duas coisas completamente diferentes. Há pessoas completamente desprovidas da condição material e absolutamente orgulhosas. E há pessoas abastadas das condições financeiras que têm, sim, predisposição de aprender e de crescer espiritualmente. Então, esse conceito para nós é muito complicado. E é difícil mesmo para nós entender humildade. Em primeiro lugar, porque humildade nos nivela como iguais. Ah, não. Mas eu não sou igual àquele cidadão que matou o filho. Não. Eu sou melhor do que aquela pessoa. Eu não sou igual àquela mãe que deixou aquele filho e foi viver a vida dela. Então, procurar humildade, nos nivelar como iguais, nos tornar tão imperfeitos quanto o outro, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso. Porque quando nós paramos e nos nivelamos como iguais, nós temos duas possibilidades. Não nos envaidecendo, achando que somos muito mais do que de fato somos, mas, por outro lado, não nos coloca numa posição de coitadinhos, não é verdade? Eu sou aquele que não consigo nada, que dependo do outro para tudo. Ah, ó céus, ó vida, eu sempre preciso que alguém faça para mim. Quando nós começamos a pensar em humildade, nós precisamos colocar que ser humilde é ter a noção de quem nós somos, das nossas potencialidades que nós podemos brotar e das limitações que nós ainda não conseguimos ultrapassar. Então, é muito bom esse conceito. E é muito importante para nós, né? Porque a pessoa que ela não tem um tracinho de humildade, ela não se enraiza. Ela chega aqui no centro espírita, o centro espírita é fraco para ela. O grupo, não, o pessoal tem que ir assim, ó, eu começo a conversar, não consigo me comunicar, porque ninguém raciocina tão rápido quanto eu. O passe é fraco, a palestra é devagar. Aí eu vou lá para o centro espírita em Novo Hamburgo, porque lá é forte. Aí eu estou numa empresa que ninguém é inteligente tanto quanto eu. O meu chefe, ele conseguiu fazer um patrimônio, mas eu sei muito mais do que ele. Então, a gente rapidamente consegue identificar o quão orgulhosa é essa pessoa, porque ela não se enraiza. Ela sempre acha que é superior. Mas, na verdade, ela não é superior. Ela só é uma pessoa indisciplinada. Ainda um tanto quanto infantil da alma,
porque ela não consegue aprender. E Jesus, talvez eu acho que para nos esbofetear, me perdoem o termo, ele escolheu 12 anônimos. Nenhum deles tinha nenhuma habilidade especial. Pelo contrário, Pedro era rude, falava alto. Judas era o intelectualmente mais avantajado de todos eles. E ele escolheu pessoas simples, mas fez acordar nelas com o magnetismo que ele tinha suas potencialidades. E se tornaram os gigantes que todos nós conhecemos. Então, dessa maneira, nós vamos entendendo que Jesus ainda é muito simples para nós. Nós queremos coisas mais complicadas para a nossa vida. E não é à toa que Sérgio Lopes nos diz constantemente que o maior número de obsessões que nós vivemos hoje são as obsessões de prazer, por causa da nossa vaidade e do nosso orgulho. Porque muitas vezes nós nos sentimos muito mais do que nós somos. Nos inflamos das nossas próprias qualidades, do nosso próprio potencial e nos fechamos para aprender outras coisas e para ouvir o que vem de fora. E muitas vezes isso dentro do nosso círculo abriga processos obsessivos que trazem um melindre, a briga pelo poder, muitas vezes até mesmo dentro do centro espírita. E aí o que poderia ser um trabalho homogêneo? E o que é um trabalho homogêneo? Um trabalho homogêneo são várias substâncias misturadas, não é assim? Heterogêneo, óleo e água que não se misturam. Homogêneo é um trabalho todo misturado, mas de substâncias diferentes, não é verdade? Um bolo precisa de farinha, ovo, fermento e alguma coisa mais que quiserem colocar. Mas não sai um bolo só de farinha. Então, quando nós nos damos conta da necessidade da humildade, nos damos conta de que nós precisamos respeitar o outro nas suas diferenças e que juntos podemos progredir. Precisa ter um quê de humildade para entender, trabalhar com as diferenças e crescer juntos num grupo. Aí nascem as lideranças positivas e não há espaço para processos obsessivos, seja na minha família, seja na casa espírita, seja onde for, porque eu entendo o outro, eu não quero atropelar o outro. Eu não preciso ser mais do que o outro. Eu não acho que para um bolo mais importante é o ovo do que o fermento. Não é verdade? Porque sem fermento não cresce. Mas sem farinha também não acontece. Então nós precisamos de tudo. E quando nós chegamos nesse contexto de respeito ao próximo, nós estamos começando a ter um quê de humildade. Estamos buscando o crescimento e entendendo, sim, que a humildade nos nivela como iguais. E que juntos nós vamos corrigindo as nossas falhas. Porque num planeta de provas e expiações, ninguém é melhor do que ninguém. E nós estamos bem longe ainda da perfeição, né? Então, Jesus, que é o nosso modelo e guia, já num processo muito avançado, lidou com pessoas de todos os tipos quando ele esteve entre nós. E nós ainda temos tanta dificuldade com as diferenças, né? Para chegar à mansuetude, a ser mansos de fato, longe do verniz social, nós precisamos passar por bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí nós chegamos numa outra complicação da história. Porque bem-aventurados significa muito felizes. Aflitos, muito felizes, complicado, né? Eu tô com um problemão, uma dificuldade, mas eu tô muito feliz. Como é que é bem-aventurado alguém que está aflito? Isso é uma coisa que para nós também ainda é difícil. Será que o Espiritismo então prega que nós temos que viver aflitos, desesperados, constantemente problemáticos? Claro que não. O que o Espiritismo nos faz refletir é que num planeta de provas e expiações nós vamos viver oscilações. Nós vamos ter momentos melhores e momentos mais difíceis. Nós vamos ter que lidar com todos os nãos que a vida nos dá e com alguns sims que ela vai nos dando para nos acalmar a alma. É mais ou menos assim aquele morde-a-sopra que a gente faz com os filhos, sabe como é que é? A gente dá uma cordinha, quando eles vão se esparramar, a gente puxa de volta. Assim, mais ou menos, é a nossa vida no planeta de provas e expiações. E é bom que seja assim, porque senão a gente, assim como os nossos filhos não têm limite, nós como crianças espirituais que nós somos, nós íamos passar rapidinho do limite e ia ficar complicado. Mas aí dessa forma nós vamos entendendo que o nosso foco não é a dor, não é a aflição. Não é uma apologia à dor que o Espiritismo faz, mas nos faz entender que o nosso foco é a resignação. E que a única maneira de se aprender a resignação é através da dor.
Essa capacidade de suportar o sofrimento, seja ele físico ou moral, essa capacidade que a criatura vai tendo aos poucos de dar conta de si mesma, de não fazer um alarde, bater pé, xingar, brigar, chamar a atenção de todo mundo como uma criança, porque nós precisamos em alguns momentos dar conta das nossas demandas internas. Não que a gente viva sozinho, não é isso. Deus coloca pessoas na nossa vida que são verdadeiros anjos, que aliviam os nossos fardos, que nos ajudam a lidar com as nossas montanhas de problemas constantemente, e ainda bem que essas pessoas existem na nossa vida. Mas existem dificuldades que são nossas, intransferíveis. Quando nós perdemos um ente que nós esperávamos passar toda uma encarnação juntos e de repente, muitas vezes na tenridade, ele retorna à pátria espiritual. Quando nós nos damos conta de que estamos com uma doença que é irreversível. Por mais que nós tenhamos apoio das pessoas, é uma situação que nós precisamos elaborar internamente. E isso se chama resignação. Essas dificuldades que são intransferíveis, e obviamente, né, gente, isso não serve para algumas questões de trabalho, por exemplo. Eu sou formado em direito, não consigo trabalho assim na minha área há 200 anos. Desculpa a sinceridade, muda de área, vai fazer uma outra coisa. Não serve para demanda espiritual que a gente manda os outros fazer prece pela gente. Não, a gente busca estudar, busca melhorar, busca se reformar. Isso serve para algumas coisas que de fato não podem ser mudadas. Então nós precisamos aprender a resignação. E todos nós passamos por isso. Mas hoje no nosso planeta existe uma proposta ilusória de prazer constante. A gente precisa ter prazer o tempo todo. E isso não é verdade. E isso vai trazendo em nós as frustrações, as dores e as aflições. E Jesus já sabia disso, que nós chegaríamos exatamente nesse ponto. E aí, voltando à resignação, nos cabe muitas vezes ficar quietinho, não acomodado, mas quieto. Tendo a certeza de que tudo passa. Nós vamos levantar todos os dias, tomar o nosso banho, fazer as nossas tarefas, nesses momentos difíceis, mas vai passar. Porque se fazemos a nossa parte, o Pai faz a parte dele. Sabemos que temos débitos do passado também. Resignar-se nos ajuda de duas formas. Sofremos menos e não criamos mais comprometimentos para nós. Porque quando passamos por uma dificuldade, saudamos débitos muitas vezes. Se não nos resignamos, nem saudamos débitos e ainda nos revoltamos. Olha só, então é melhor ficar quietinho, né? Não vamos bater pé, não vamos nos comportar como crianças espirituais, porque acho que está na hora da gente passar dessa fase. Tem pessoas que se queixam bastante, e o queixoso ele é uma pessoa engraçada. Quando ele quer virar otimista, ele diz assim: oi fulano, tudo bem? Tem que dizer que está tudo bem, né? É uma forma de se queixar, é uma forma de dizer que não está tudo bem. Se nós estamos falando, respirando, caminhando, gente, vamos ser mais agradecidos, está tudo bem sim, e só vai melhorar. Então, é preciso que nós paremos com essa queixa, com esse choro. Quando a minha filha era pequena, ela se cortava, se machucava, e ela vinha chorando desesperada. Eu dizia para ela, quietinha, presta atenção. Se para de chorar, a dor diminui. Não diminui? A de vocês não diminui? Dor de cabeça. Grita bastante, chora para ver se não dói mais. Dói, não dói? Então fica quietinho. A dor moral também. Quanto mais a gente sapateia, mais se desespera, ela dói mais. Porque nós temos um portão de controle da dor que está intimamente ligado às nossas escolhas com relação à nossa fé, à nossa religiosidade, com relação a Deus. Isso é motivo para uma outra exposição doutrinária, mas já é cientificamente comprovado. E se nós vamos aprendendo a resignação, nos comportando como adultos espirituais, que nós já podemos ir nos transformando, vai nascendo em nós a resiliência, que também é uma capacidade que a gente vai tendo de se dobrar diante da dor. Vai doer mesmo? Vai. Tem que estender o braço, fazer a injeção, então relaxa, porque se contrair dói mais. Então a gente vai aprendendo a lidar melhor com essas dificuldades. E só a dor, só as dificuldades nos ensinam a fazer isso. Então não é uma apologia, é uma constatação óbvia, científica. Repetindo, nós vamos melhorando isso. Se a gente parar para pensar, observar as árvores num dia de tempestade, tem umas que se dobram, não é verdade? Outras se quebram. Algumas deitam até o chão e no dia seguinte elas retornam. Perde uma folhinha ou outra, mas ela está lá verdinha, orvalhada, faceirinha de novo.
Tem umas que saem até a raiz para fora. Alguns de nós, na hora da dificuldade, se dobra. Alguns de nós se quebram. E não volta nunca mais a ser, fica amargo, fica difícil diante da vida. Agora a gente não precisa pensar que aquela árvorezinha lá que sacudiu e deitou, que ela não sofreu. Sofreu sim. Ela sentiu medo, ela chorou durante a tempestade, chorou, ela não é de ferro. Mas ela deitou e ela voltou, firme e forte. Isso é resiliência. É uma capacidade de saber que tudo passa e que é melhor não brigar com a tempestade. Se curva, deixa ela passar. Há coisas que não dependem de nós. Porque ninguém vai no momento da dificuldade, eu perdi, entre aspas, um ente querido, eu vou ficar feliz nesse momento? Claro que eu não vou. Ninguém é de ferro, ninguém vai ficar feliz nesse momento. Eu tinha um trabalho que há 20 anos, eu fiz toda a minha vida lá e de repente eu fui demitida. Vou ficar feliz? Vou pular dessa altura? Não, eu não vou. Mas eu também não, eu posso escolher entre ficar amargo e seguir a minha vida. Eu posso ser a arvorezinha que sai até a raiz, ou eu posso, no dia seguinte, levantar mais verdinha, orvalhada. E são essas coisas, meus irmãos, que vão nos dando reserva de afeto. E aí vai surgindo em nós, depois da resiliência, da resignação, da resiliência, surge em nós um sentimento que é tão bonito, chamado empatia. Que é uma capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, de sentir o que a outra pessoa sente quando ela está vivendo uma situação. Isso a gente só ganha depois desses exercícios da vida, assim como um perfume. Eu só reconheço um perfume no outro se eu já usei, não é verdade? Não tenho como reconhecer um perfume que eu nunca senti a fragrância na minha vida. Então a empatia nasce em nós depois de todos esses exercícios. Às vezes não é coisa para uma vida só, porque tem pessoas que têm isso nato. Elas têm a capacidade de sentir a sensação que o outro sente. Isso não é só para coisa ruim, não. Isso também é para coisa boa. A gente se felicitar com a alegria do outro. O outro passa no vestibular, a gente vibra junto. O outro consegue o tal do financiamento da casa própria, a gente fica feliz, parece que a casa é da gente. A gente sabe que é dele. Mas aquela felicidade toma a gente. Assim como quando ele tem uma perda, a perda é dele, mas dói na gente. E a empatia dá uma capacidade especial pra gente, de não sentir inveja. Olha que coisa boa. Isso é uma envergadura moral que a gente vai conquistando com as dificuldades. Com o sim, com o não que a vida dá, com o alto, com o baixo. São conquistas, às vezes, de mais de uma vida, mas bem trabalhadinha a gente pode aprender. E não sentir inveja é uma coisa boa. Não perder tempo com inveja é uma bênção. Não é verdade? Aí o vizinho troca de carro, eu corro, financio e troco. Quando eu consigo trocar, eu olho para o lado, ele trocou de novo. É uma perda de energia, de tempo, que nós não precisamos. Agora, se eu consigo ficar feliz com o meu Fuquinha e ele com o carrão dele, isso é bom demais da conta. Isso não tem preço. Isso é conquista e a gente consegue perceber a evolução de um espírito, muitas vezes, na empatia que ele demonstra pra gente, porque a pessoa que já tem esse sentimento, ela ajuda o irmão sem que ele peça. É tão gostoso, né, quando a gente está numa dificuldade, chega uma pessoa e te estende a mão sutilmente, sem pedir. É bom, né? E ao mesmo tempo é tão bom quando a gente consegue olhar no olho e ver a necessidade de uma outra pessoa e auxiliar ela, às vezes, sem que nem ela mesma perceba, porque a gente se identifica na dificuldade dela. E aí a gente se pergunta, não é bonita a dor? Não é tão ruim assim, né? Então o Espiritismo não faz apologia à dor. Nós estudamos a evolução que só acontece em nós através da dificuldade, porque é o ponto em que nós estamos ainda. E aí, depois dessa dificuldade toda, de sentir essa dor, de aprender a se colocar no lugar das outras pessoas, nós entendemos o que Jesus quer dizer com bem-aventurados os aflitos, porque nós crescemos, nos tornamos mais humanos, deixamos de ser crianças rebeldes, ranzinzas e passamos a auxiliar o outro. Somos os braços de Jesus aqui na Terra, quando nós entendemos o que é ser bem-aventurados os aflitos. Isso realmente é muito bonito. E aí nós trabalhamos com Jesus, ao invés de só ficar pedindo, estamos lá para fazer a nossa parte. Isso não tem preço.
E quando Jesus nos diz bem-aventurados os mansos chegando lá, porque eles herdarão a terra, no Evangelho está escrito no capítulo 9 que ele estabelece como lei a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade, a paciência, condenando a cólera, a violência e qualquer expressão descortês para com o semelhante. Qualquer expressão descortês. Apertou o sapato agora, né? O pessoal não anda lendo muito Evangelho aí na sinaleira. Mas, pergunto, consegue ser doce, moderado, brando, como recomenda o Evangelho, alguém que não se reconheça como igual, passando pelo viés da humildade, lá pela bem-aventurados os pobres em espírito? Não consegue. Consegue ter paciência com as dores alheias quem não passou por aflições? Complicado, né? Como é que eu me coloco no lugar do outro? Não tem como. Como ser manso sem ser resignado? Resiliente sem se colocar no lugar do outro através da empatia? Dá para perceber como uma virtude puxa a outra e não dá para vivenciar uma só sozinho? Isso que é bom. Dá para escolher uma, que as outras vão com certeza vir também. Mas só consegue passar por esse processo, não numa vida só, mas em várias, primeiro quem toma a decisão, com o quê de humildade de se dar conta que precisa. Em segundo, quem consegue trabalhar com a dificuldade de olhar para dentro de si e admitir que nós temos coisas boas e ruins. Porque a gente sempre é generoso com as nossas coisas ruins, não é verdade? E bem crítico com as coisas dos outros. Nós precisamos fazer o contrário, né? Nós não entendemos muito bem orar e vigiar. É orar pelos outros e vigiar os nossos pensamentos e atitudes. A gente está um pouquinho contrário. A gente está fazendo prece pelas nossas coisas e vigiando as atitudes alheias. Nós precisamos fazer um movimento contrário. Nesse mesmo capítulo 9 do Evangelho, os Espíritos nos convidam a progredir por bem, no uso da razão, saindo da preguiça, abrindo as portas do entendimento a fim de não sermos pegos pelo sofrimento. Existe a via do amor. Nós não precisamos sofrer. Mas, preguiça, o Evangelho que fala, não é, Regina? Ainda não nos permite. Então nós ficamos ali nos arrastando porque estamos muito envolvidos com as coisas materiais. Todos nós. Ninguém vai falar, não pode falar, só eu posso falar, né? Mas quantos pensamentos materialistas nós tivemos hoje? Milhões, né? A nossa vida é praticamente envolvida na matéria. Nos damos agora o luxo de nos reunir aqui durante um tempo e pensar que nós somos espíritos, nos lembrar disso. Mas vivemos uma vida absolutamente materialista que nos gera, sim, bastante ansiedade e bastante sofrimento. Nós esperamos reciprocidade nos nossos relacionamentos. Às vezes nós até nos magoamos porque o outro não nos olha mais, não nos dá mais atenção. Mas nós nos esquecemos há bastante tempo que é dando que se recebe. Nós corremos através de metas, do relógio. Eu, por exemplo, estou cuidando do relógio agora, porque eu não posso passar o resto da tarde aqui falando. Nós passamos o tempo todo envolvidos com o tempo. E aí nós vamos passando por cima das coisas, das pessoas. Eu brinco que aqui nessa região, eu sou lá de Cachoeira do Sul, lá a gente não fala isso, nunca tinha ouvido falar. A pessoa fala assim, oi tudo. Não é nem tudo bom, né? É oi tudo e vira as costas e vai embora. Para não ouvir a resposta, porque vai que a outra pessoa não está bem, precisa de uma carona, um café, um chá, uma água, um dinheiro. Não, a pessoa dá oi tudo e vai embora. A gente brinca com isso, mas no fundo é isso. É oi, tudo bem, mas eu não estou preocupada com a necessidade do outro. Às vezes eu estou até vendo que ele não está muito bem, aí eu dou um oi bem rapidinho, que é para ele não me alugar. Não é verdade? Não precisa admitir, cada um admite só para si que já está bom e começa a refletir a respeito do assunto. Bom dia. Há quanto tempo a gente não escuta um bom dia de verdade? Há quanto tempo a gente não dá um bom dia de verdade? Bom dia, mas bom dia mesmo. Que teu dia seja efetivamente bom, saudável. Que no teu trabalho tu fique muito feliz, que encontre com os teus amores, que tenha paciência com os teus desamores. Há quanto tempo a gente não carrega de amor um bom dia? Amanhã de manhã tá valendo, hein, gente? Não vamos esquecer.
E é gostoso ouvir um bom dia de verdade. A gente chega a ficar chocado quando a gente escuta um bom dia de verdade, não é? A gente pensa, nossa, a pessoa está feliz. Porque é raro. Bom dia virou uma convenção. Oi, tudo bem? Virou uma convenção. Às vezes a gente se sente até meio ridículo quando chega num ambiente e abraça as pessoas. A gente percebe que algumas pessoas se sentem até incomodadas de perder 1 ou 2 segundos dando um abraço e um beijo na face. Tem alguma coisa errada, gente. Mas ninguém está preocupado em perder tempo naquele Facebook ou no celular de Android, que eu já tô ficando que nem a Rosa, estressada com a tecnologia. Ninguém se preocupa em perder tempo com isso. Agora, com um abraço, nossa. Então, meus amigos, nos encaminhando para o final, nós vamos falar de mansuetude. Eu já falei de tudo, menos de mansuetude, né? Mas a proposta é exatamente essa. Estamos acelerados. E mansuetude nos convida a caminhar mais devagar. É só essa a proposta. Foi só isso que a gente veio conversar hoje aqui. Para tudo. Analisa o que realmente importa. Será que se eu fosse convidado hoje à pátria espiritual de tudo que eu estou fazendo, o que realmente tem importância? Nesses 4 dias de feriado, de tudo que eu fiz, o congestionamento que eu peguei, tudo isso que eu passei, o que realmente vale a pena? Se eu tivesse que parar hoje e fazer escolhas. O convite de Jesus, quando ele nos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que será que ele quis dizer com isso? Os donos da terra. Será que é o planeta Terra? Pode ser. Os mansos estarão para a regeneração? Pode ser. Mas também pode ser dono do meu território, de mim mesmo, das minhas reações, do meu pensamento, das minhas atitudes. Porque, infelizmente, nós não temos mais a posse dos nossos sentimentos, nem das nossas vontades. Nós achamos que pensamos, mas nós estamos aceitando muitas coisas como verdade. A mídia nos vende, nós compramos. E a vida vai indo um dia depois do outro. Não nos questionamos se o que eu estou fazendo é para mim, vale a pena. Tem algum fundamento para minha alma? Porque tem que ter sentido para a alma. Lembra? A gente veio aqui usar o corpo, escola, né? Mas a gente é espírito. Não é para isso tudo que está aqui. E nós andamos distraídos. Então, nos convida a mansuetude a ser donos do nosso território, de nós mesmos. E aí, quando nós nos tranquilizamos na proposta do Evangelho, na proposta de Jesus, nós paramos de nos preocupar com o que os outros pensam. E não é uma forma egoísta, e nem sem preocupação com o próximo, não é deste jeito. Mas nós paramos, por exemplo, nós não nos damos preocupação se alguém nos acha assim, como é que eu vou usar a palavra? Crente não seria a palavra, mas fanáticos religiosos se a gente vem 3, 4 vezes no centro espírita. Ou se nós não assistimos mais novela para fazer uma boa leitura. Não importa a opinião dos outros. Ah, mas tu não assiste mais? Mas que mudança é essa? Quando nós nos tranquilizamos baseado nas palavras de Jesus, nós não queremos agradar as outras pessoas. Nós agradamos porque buscamos ser pessoas melhores. Ponto. Mas nós paramos de ser um robozinho teleguiado, andando no rebanho, como diria Marta Medeiros. Tomamos as nossas próprias decisões com a nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escritas as leis de Deus. Porque antes de escrever na Bíblia ou no Evangelho, elas estão escritas na nossa consciência. E pessoas como Chico Xavier nunca foram entendidas. Já paramos para pensar nisso? Quantos materialistas se admiram dele ter feito mais de 400 obras e de ter vivido uma vida na pobreza material? Ele estava preocupado com isso? Não. Mas nós nos preocupamos muito com a aceitação de fora, com a aceitação externa, e confundimos o que é ser manso. E ser manso não é ser pacato, não é ser teleguiado, não é ser alguém que aceita tudo como os outros ditam. A moda, fazemos das coisas simples coisas complicadas. Ser manso é não deixar que as coisas externas nos influenciem tanto. Pelo contrário, ser manso é fazer com que o nosso estado interior
resignado, resiliente, empático, relativamente humilde, influencia as pessoas à nossa volta, tranquiliza as pessoas à nossa volta. Isso é ser manso. O que nos torna as pessoas mais afáveis, o que nos faz ter um tempo para as pessoas, o que faz com que nos importemos sim com as outras pessoas, com que a gente pergunte: oi, tudo bem? De fato preocupada com a necessidade do outro. Isso é ser manso. É influenciar positivamente e não ser constantemente alvo do externo e reagir, só reagir, como se nós estivéssemos ainda no tempo dos instintos, que nós já não deveríamos mais estar, já deveríamos ter avançado. É um processo evolutivo bem bonito, né? Trabalhoso, porque ninguém diz que seria fácil, mas é bem bonito. Então que nós possamos tranquilizar os nossos corações e buscar dentro de nós essas virtudes. Não achando que nós não podemos, que isso é para Chico Xavier, para Mahatma Gandhi, para Jesus. Todos nós podemos. Fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, passando por tudo isso. Aprendendo a ser mais humildes, mais resignados, mais resilientes, nos tornamos, sim, pessoas melhores. Pessoas que podem influenciar os outros. Pessoas que podem ser os braços, os abraços, os sorrisos de Jesus aqui na Terra. Que nós possamos, meus irmãos, ver o que realmente importa, acalmar os nossos corações e influenciar positivamente aqueles que nos rodeiam. Que a paz do Cristo possa encontrar morada nos nossos corações. Que assim seja.